sonho da estabilidade financeira é o sonho, na verdade, de todo concurseiro. E os cursinhos têm se reinventado com diversas modalidades, presencial, semipresencial. Para falar de tão importante assunto, bem como os editais que estão abertos e prestes a emergir em 2026, convidamos mais uma vez o professor Fábio Hunter, que é um referencial aqui na nossa cidade quando se fala de concurso público. Meu nome é Nazeu Campelo, você está assistindo Dinâmica do Direito para falar, entender e se inteirar dos editais de 2026 aqui em Mossoró, cidades vizinhas, Rio Grande do Norte. Permaneça conosco, voltamos já. Saudações aos telespectadores da TV AD, você está assistindo Dinâmica do Direito. Anualmente, nós costumamos trazer o professor Fábio Hunter, que é um referencial de concurso público aqui na cidade de Mossoró, com mais de 10 anos nessa temática, preparando e tendo resultados muito expressivos de diversos candidatos aí em áreas tanto estadual, municipal, para falar sobre a tão importante temática, os diversos editais. Professor Fábio Hunter, seja bem-vindo mais uma vez ao Dinâmica do Direito. Muito obrigado, eu agradeço, em nome de toda a equipe que faz os preparatórios. Estamos aqui mais um ano, a gente conseguiu bater as agendas, graças a Deus. E vamos aí, temos muitos concursos em 2026, estaduais, municipais, federal, enfim, concurso esse ano não vai faltar. Professor, esse bloco primeiro, nós introduzimos a temática sobre essa questão das diversas modalidades que tem surgido. Aquela questão de estar na sala de aula, caderno, lápis, caneta e o professor na frente dissertando, já é coisa ultrapassada, tem diversas modalidades. O senhor pode falar um pouquinho, pós-pandemia, como os concurseiros podem se preparar agora nos cursinhos? Isso, nós tivemos uma mudança significativa e a gente tem que falar um pouquinho antes da pandemia, né? Eu lembro que quando eu era estudante ainda, em cursos preparatórios presenciais aqui na cidade para concurso, é como você disse, a sala de aula, era caderno, apostilas, material impresso e tudo. Vídeo aula, a gente tinha uma dificuldade muito grande de ter acesso. Aí existia aquela questão do VHS, tu pegou ainda, né? VHS, as pessoas compravam, vinha de São Paulo. Quando chegava aqui já estava desatualizado. Era um fato. E aí a internet foi avançando, né? O jurista, né? Luiz Flávio Gomes foi um pioneiro, né? O LFG, saudoso, né? Não está mais aqui entre a gente. Ele foi pioneiro no Brasil em fazer aulas telepresenciais, então a gente já tinha aquela possibilidade de ter aulas ao vivo com professores do Sul, Sudeste, até mesmo aqui do Nordeste, né? E aí, depois disso, foi só expandindo. A internet expandiu no Brasil, a banda larga estourou no Brasil, e aí nós tivemos começou uma revolução na forma de estudar, né? Os cursinhos presenciais, eles permaneceram no auge durante muito tempo, aí veio a pandemia, e a pandemia tudo se reinventou, certo? Então, os cursos preparatórios hoje, eles estão eminentemente online, a gente ainda tem fragmentos presenciais, mas ainda muito pouco, né? Por quê? Porque hoje com a pandemia e a evolução da sociedade, você quer fazer o seu tempo de estudo, coisa que a gente não tem, por exemplo, no presencial. No presencial você tem aula de 7 às 9. Então, obrigatoriamente, todo dia você tem que ir de 7 às 9. Se o pneu do seu carro furar, sua moto quebrar, você adoecer, não interessa, você perdeu aquela aula. Então, os cursos eles se adaptaram. Alguns fazem o regime híbrido, que é você assiste a aula presencial e essa aula fica gravada, outros fazem somente online. Tanto que nós temos empresas hoje no Brasil gigantescas, certo? Para concurso público, gigante mesmo, de pagar 12, 15 mil reais para professor, fazer conteúdo, não é nem da aula, fazer conteúdo que não tem uma sala de aula presencial, é só online. Então, assim, o online ele veio para ficar e mudar a forma como o aluno ele estuda, porque ele agora ele faz o seu tempo. Só que isso também tem um problema.
Às vezes o aluno não sabe administrar fazer o seu tempo e vai acumulando videoaulas. Quando olha, o concurso passou e ele não assistiu nem um terço das aulas. Eu ia até perguntar isso para o senhor, se existe realmente um perfil de aluno para a modalidade híbrida ou virtual. Por exemplo, eu falo por mim, eu já passei dos 40 anos e sempre fiz minhas faculdades foram, no caso, presenciais. Eu não sei se hoje eu me adaptaria para um cursinho virtual, completamente virtual. Existe esse perfil, professor? O próprio aluno tem que ter essa consciência ou tem que se adaptar a uma realidade e não volta? É bem variável essa resposta. Vamos pegar o exemplo de Mossoró, né? É de Mossoró, mas replica-se em outras situações. Se nós pegarmos uma pessoa que trabalha no comércio, de 7 da manhã às 3, 4 da tarde, então vamos botar de 8 às 5 da tarde, né? Normalmente esse aluno ele está muito cansado devido à rotina, né? Se ele morar naqueles bairros mais afastados, né? Aquele bairro ali que fica próximo na saída para Tibau, que eu sempre esqueço o nome dele. Nova Mossoró? É o Nova Mossoró, exato, pronto. Tu já imaginou? Tu sai daqui de 5 horas, vai até o Nova Mossoró, toma um banho, se alimenta para voltar para assistir a aula, por exemplo, aqui no curso que é no centro. Então, assim, isso torna às vezes, o presencial não muito atrativo para algumas pessoas. Para outras, não. Mesmo com o cansaço, mas as pessoas preferem presenciais. Então, assim, é muito variável. Se a gente pegar o concurso da Cefaz, por exemplo, nós só temos curso presencial hoje no Rio Grande do Norte e Natal. Então, se um aluno de Mossoró, pessoa de Mossoró, quiser fazer o concurso da Cefaz, ele tem que obrigatoriamente fazer online ou ir para Natal nesse período, porque no estado somente tem na capital, porque é um curso muito específico. Então, assim, também tem a questão da demanda. Tem cursos que você só tem no online. Tem cursos que você consegue fazer presencial. Por exemplo, professor de Mossoró. Nós tivemos presencial e online, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar professor de Aracati, nós não vamos ter uma turma presencial de Aracati em Mossoró. A gente tem online. Então, depende do concurso também e também do perfil do aluno. Tem aluno que ele não consegue se adaptar. Às vezes o seu ambiente, a sua casa não é muito propício para ele estudar. Às vezes é a questão do próprio equipamento que ele tem, que não é muito bom. Ele não vê o material impresso, ele não vê o papel. A gente é muito preso ainda a papel. Então, é muito variável. Eu digo que tem público para todos os gostos, né? Agora, necessariamente tem concursos que você não consegue ter turma presencial devido a essa questão. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo. Acredito que também só tem em Natal, concurso do TCE, cursinho. Por quê? Porque é um curso que ele não é um curso, investimento muito barato e outras cidades não conseguem ter público suficiente. Então, se um aluno daqui em Mossoró, um candidato quiser fazer concurso do TCE, ou ele faz online, ou ele não consegue estudar. Falar agora do perfil dos concursos. Eu vou citar um exemplo de um colega meu, que fez o concurso para policial penal no Rio Grande do Norte, passou 1 ano, 2 anos, a pressão do trabalho, ele não aguentou, não suportou o ambiente pesado e com 2 anos ele pediu exoneração. Como evitar esse tipo de situação, doutor? Assim, o cursinho de vocês tem algo nesse sentido para ver o perfil do aluno e os concursos que ele melhor se encaixaria para evitar essas desistências? Porque muitas vezes, eu posso estar errado, me corrija, mas quando ele assumiu, é como se aquela vaga realmente tirou a vaga de alguém que estivesse atrás. Eu não sei como é que funciona, né? Se ele não tivesse assumido, talvez fosse até melhor. Mas como evitar essa celeuma? Até onde eu conheço, doutor Nazeu, os cursos preparatórios não têm condições de fazer isso. Por quê? Porque aí seria algo voltado mais para um psicólogo, algo tipo, e os cursos eles não conseguem ter. Por exemplo, chega um aluno lá em qualquer curso preparatório, vem me inscrever, o concurso que vai ser, que a gente vai falar hoje ainda, né? Do concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Aí você olha assim, não, você não tem o perfil, não vai fazer a matrícula? A gente não pode negar, certo? Apesar de, assim, alguns alunos visualmente, eles não têm muito perfil, certo? Aparentemente, porque também não se engane. Às vezes você vê aquele aluno tímido, caladinho, na dele, passou no concurso, o cara estoura na carreira. Às vezes você vê aquele cara que fala muito, isso, aquilo, outro, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Quando chega lá, não passa muito tempo.
Eu sempre digo, inclusive, aos meus colegas de trabalho, né? Você não pode deixar o trabalho consumir você. Nenhuma profissão, doutor Nasceu. Você pode deixar o trabalho consumir você. Certo? Se você deu o seu plantão de 24 horas, terminou na polícia, esqueça momentaneamente aquilo ali. Claro que na área de segurança você tem que se resguardar, você tem que, enfim, evitar alguns ambientes e tal. Isso é normal da profissão, porque exige, né? Não é brincadeira. Mas assim, você internalizar 24 horas, 7 dias por semana naquele trabalho, você acaba adoecendo. Infelizmente, isso é um fato que ocorre em diversas profissões, não só da área policial, mas também da área administrativa. A gente tem exemplos aí de autores fiscais afastados devido à pressão psicológica, porque vive 24 horas dentro daquele serviço, dentro daquele trabalho, não tem uma vida. E às vezes, como as pessoas só fazem uma coisa, por exemplo, eu sou autor fiscal, não tenho nenhuma outra atividade, quando ele não está trabalhando, o que é que ele vai fazer? Então ele tem que procurar uma atividade, um autor fiscal, um policial, que ele consiga sair daquele meio que ele está, para que ele mantenha a saúde mental, que o principal que nós devemos ter é a nossa saúde mental em dia. Se nós não tivermos, doutor Nazeu, nossa saúde mental em dia, a gente praticamente não tem nada, porque é uma doença silenciosa, as doenças da mente, é uma doença que a gente não vê assim, aparentemente no corpo uma mancha, por exemplo, uma cicatriz, mas na alma dói, só sabe quem sente. Eu sempre digo aos colegas, não deixe o trabalho consumir você, sempre tem uma válvula de escape. Um esporte, vai dar aula, vai empreender no que for possível, enfim, faça alguma coisa, mas não viva 24 horas dentro daquela tensão, principalmente da área policial, que você vive. Porque senão você vai adoecer, e no serviço público é assim, doutor Nazeu. Você adoeceu, pegou a licença, no outro dia tem outra pessoa do seu lugar. Então, assim, o serviço não vai parar por conta de você, mas você pode parar por conta do serviço. Assim, é muito importante essa questão da saúde mental do servidor e o servidor ficar muito atento a isso. Perfeito. Estamos conversando com o professor Fábio Hunter. Dicas, algumas particularidades, perfis de aluno e perfis de concurso que o professor Fábio está aqui nos inteirando. E nos blocos subsequentes vamos falar sobre diversos concursos municípios vizinhos, estados vizinhos. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com a nossa conversa aqui com o nobre professor Fábio Hunter, ele que tem preparado diversos candidatos e tem resultados expressivos aqui na cidade de Mossoró e agora com a expansão da modalidade online, preparando também em Rio Grande do Norte e diversos concursos, diversas áreas. Professor Fábio, nesse bloco vamos reservar para os concursos de nível municipal. De dezembro para cá, surgiu diversos editais abertos ou expectativas de editais. Quais o senhor pode falar agora que já tiveram leis aprovadas pelas câmaras das respectivos municípios? Doutor Nazeu, o finalzinho de 2025 ele foi assim festivo para os concurseiros, né? Nós tivemos aí concursos que a gente não estava esperando que saísse, outros que a gente já estava na expectativa, né? Então vamos começar com a área policial, né? Apesar de algumas pessoas dizerem, a guarda municipal não é polícia. É polícia, daqui a pouco vai estar na Constituição. Certo? Desempenham atividade de polícia, né? Apesar de não ter formalmente lá na Constituição polícia, mas com a PEC que vai ser aprovada, irão se tornar polícias municipais e mais um reforço nos municípios. Então, assim, em 2026 nós teremos diversos municípios do Rio Grande do Norte com editais para guardas municipais. E o principal com destaque é Natal. Natal, a comissão foi formada muito tempo, salvo engano, 20 anos, mais ou menos, por aí, que não tinha concurso para a guarda municipal e a prefeitura lançou a comissão. Então, deve ser algo que nos primeiros 6 meses essa comissão vai trabalhar, elaborar edital, contratar a banca, aquela parte toda. Então, assim, era algo que a gente não esperava que saísse. Havia uma expectativa, mas, enfim, no finalzinho do ano foi lançada essa comissão da guarda municipal de Natal. Ainda dentro de municípios, né, diversos outros municípios vão fazer concurso para a área da saúde, a área de professor e a área administrativa. Mas, assim, muitos dos municípios vão fazer
porque querem? Não. Vão fazer porque o Ministério Público está batendo em cima. Porque tem contratos de 20 anos, 22 anos, doutor Nazil, o contrato temporário, enquanto poderia ter sido ocupado por uma vaga de um efetivo, né? Então, diversos municípios, né, vão fazer. Aqui, próximo a Mossoró, nós temos a cidade vizinha, Tibau. Tibau lançou a contratação, inclusive, da banca para o concurso da área da saúde, área de professor e área administrativa. Então, há uma expectativa que até fevereiro agora, 2026, a banca já seja conhecida para professor em diversas áreas, né, para a saúde e para a área administrativa. Professor, só um detalhe. Por exemplo, a área da educação, o concurseiro, que ele tem licenciatura, evidentemente, ele tem um tronco em comum entre esses editais. Sim. Ele pode estudar tanto para Tibau como para Aracati, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Existe uma matriz comum, né, que é língua portuguesa. Isso cai em todos os concursos de professor. Claro que o professor de língua portuguesa é exigido mais o conhecimento, né, da língua portuguesa, mas língua portuguesa é comum a todos os cargos de professores. A parte da legislação, LDB, BNCC, então essa parte é uma matriz comum. Alguns cai direito constitucional, a Mossoró caiu, por exemplo, a partezinha lá da Constituição que fala da educação, e basicamente isso. Alguns caem informática, muitos concursos de professor caem informática. Na Paraíba, para o Estado, caiu matemática, lógico, com matriz comum a todos os cargos. Certo? Então, assim, mas o comum, que não deixa de ter nenhum cargo de professor, é língua portuguesa, LDB e a parte de legislação, BNCC. Então, tanto para Aracati, quanto para Tibau, quanto para Janduís, que também constituiu sua comissão do concurso, certo? É matriz comum. E aí, às vezes, traz o conhecimento regional, como grande diferencial, mas, basicamente, eles são muito redondos com relação a isso. E depois o conhecimento específico, né? De pedagogia, de letras, de matemática, enfim. Então, Tibau a gente não esperava. Se eu não estou enganado, o último concurso de Tibau foi em 99. Então, já fazia um tempinho que não existia concurso na cidade de Tibau. Também vai ter para a área administrativa, técnico administrativo, fiscal de tributos, fiscal ambiental, uma parte da saúde, vai ter assistente social, enfim, é recheado. Aracati também. Aracati, inclusive, o edital deve estar saindo agora de fevereiro para março. A prefeita de lá já anunciou também, inclusive contratação de banca, estavam vendo uma banca aí para contratar. Também na área da educação, né, o de saúde de Aracati vai ficar para 2027, mas o da educação vai ter. Então, você que tem licenciatura, Janduís constituiu a comissão, que também vai ter para professor, Tibau e Aracati. Já começa 2026 com 3 concursos para professores. E outros que vão surgir, né? Há uma ideia que também o Estado do Ceará também faça um concurso para professor do Estado. Professor Fábio, uma particularidade interessante é a questão dos editais, que muitos concurseiros eles se enganam por causa do número de vagas. Às vezes vê o cargo dele, que ele se interessa, 1 vaga, 2 vagas, aí se desestimula. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E aproveita e estimular o pessoal, porque muitas vezes o governo ou o município dobra ou triplica a chamada. Exatamente. Essa questão de vagas, certo? É bastante interessante para o concurseiro ele ter uma noção de que as vagas que saem no edital, não necessariamente, por que eu digo não necessariamente? Porque a gente tem alguns exemplos que só chamaram a quantidade que tem no edital, mas são esporádicos, né? Não necessariamente são as vagas do concurso. Se nós pegarmos aqui, nós temos exemplos no Rio Grande do Norte e em todo canto. A gente pegar o governo do Estado, né, na saúde, já chamou quase 3 vezes, ou mais de 3 vezes, o número inicial de vagas. Eu lembro, e nós tivemos um concurso agora para a CESAP, mas eu vou lembrar do concurso que foi antes da pandemia. Nós tínhamos 64 ou 68 vagas para enfermeiros, se eu não estou enganado. Chamam mais de 1.000. Certo? Claro que nós tivemos uma pandemia, a saúde foi necessário chamar, ok. Mas, via de regra, a administração ela nunca vai divulgar a quantidade de vagas. Porque se ela tem 500 vagas e ela divulga 500 vagas, ela não fica com uma certa margem para chamar a posterior. Então, o que acontece? O Estado, o município, Estado, União também, né,
tem um cargo que tem 1.000 vagas, ele lança 250. Porque ele tem uma margem para chamar um AT2, um AT3, um AT4, e nós temos diversos exemplos. O concurso da PM, deixo um abraço aqui aos meus ex-alunos que são PM, eu tenho muito orgulho de hoje, aqui em Mossoró, eu vejo ex-aluno e aluna também, ex-alunos nossos na PM do Rio Grande do Norte, no 12º Batalhão, no 2º Batalhão, na Rocan, na Ambiental, no Trânsito. Então, assim, em Natal, a gente tem muitos alunos no interior, que são PMs do Rio Grande do Norte. Concurso de 2018, 2019 da PM, né, que é o anterior a esse agora, nós tivemos até uma T4. Então, chamaram 4 turmas, a expectativa era chamar uma, chamaram mais 3. Quer dizer, essa PM agora, né, um abraço também aos guerreiros aí que estão na luta para a convocação de uma nova turma do curso de formação, que a gente também tem vários alunos, eu tenho vários amigos também que estão nessa expectativa, certo? Esse concurso já chamou mais um pouco do que o número de vagas. Então, assim, todo concurso ele chama, a Polícia Civil zerou o cadastro. Hoje não tem mais policial civil, né, o cargo de policial civil, esperando para ser nomeado. Todos foram nomeados. Aí tem mais escrivães e alguns delegados para ser No caso, todos que atingiram aquela média... Isso, zerou a lista, a gente chama zerar a lista. Então, a PC já zerou uma lista. A PM deve convocar aí mais uma turma para o curso de formação, né? Isso foi um compromisso aí da comissão. A comissão se organizou muito, Brasil. Muito mesmo. A comissão se organizou, a governadora estava, eles estavam e tudo. O concurso foi prorrogado. Então, assim, o número que aparece no edital não é o número real de necessidade. Salvo algumas exceções. Por exemplo, Polícia Penal da RN. Não, Polícia Penal da RN realmente são aquelas 500 vagas. Porque foi criada uma lei, excepcionalidade, tudo é diferente. Mas, via de regra, não necessariamente aquela quantidade de vagas que aparece no edital é a real necessidade do órgão. O senhor falou de alguns concursos, professor, penal e outras, aquelas polícias que tem a questão do TAF. Uhum. Eu estou acima do peso, o senhor também. Um pouquinho. Existe esse perfil também do concurseiro se analisar, ele tem que se preparar bem antes, é isso, professor? Isso, com certeza. Você que vai fazer concurso de área policial, você tem que ter uma dupla preparação. É a preparação do estudo, porque senão você não passa na primeira fase, mas aliado a isso o TAF. Porque se você for reprovado no TAF, ainda tem candidatos que tem aquela ideia assim, eu fui reprovado no TAF, eu vou estar na justiça, a justiça bota para dentro. Não funciona mais assim. Não funciona mais assim. A não ser que a banca erre. Certo? A banca errou o TAF. Por exemplo, você tinha que fazer uma barra, o edital dizia que podia ser supinada ou pronada a barra. Você chegou lá, o examinador disse, não, só pode fazer pronada. Você, não, mas o edital diz que eu posso fazer supinada ou pronada. Não, só pode ser pronada. É um erro. E se você for reprovado, você pode entrar judicialmente e você tem uma grande probabilidade de ganhar. Para refazer esse TAF, porque houve um erro da banca. Agora, quando a banca não erra, não tem o que fazer. Eu vou trazer um caso aqui de um candidato da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, do concurso anterior a esse que está em vigência. Se não me engano, foi 2009 ou foi 2010. Ele foi aprovado no TAF. Era o candidato, foi aprovado no TAF. E conseguiu eliminar e conseguiu assumir o cargo. Anos depois, chegou ao Supremo, esse caso, e o Supremo mandou exonerar, porque não tinha passado no TAF. A banca errou? Não, a banca não errou. O candidato não conseguiu passar naquele TAF, certo? Segundo o que tem nos autos do processo. Então, assim, você que vai fazer carreira policial, tem que treinar. Né? Eu sempre digo, no meu TAF eu perdi aí 13 quilos brincando, porque eu tive que perder, a questão não passa. Certo? Corrida, barra, salto, abdominal. Se você vai fazer área policial, você tem que perder peso. Certo? E é interessante que as pessoas se preparam mais para o TAF. Aí depois está relaxado e tudo, até que surge outro concurso que o cara queira fazer. Certo? Mas, enfim, tem que preparar. Tem que preparar para o TAF e para a prova objetiva. E com antecedência, Brasil. Porque o que a gente percebe, tem concurso que o resultado sai hoje, a prova é daqui a um mês. Então, assim, não tem como. É um tempo muito exíguo entre o resultado e o TAF. Certo? Então, tem pessoas que reprovam para delegado federal. Delegado federal, o nível é altíssimo. A pessoa reprova do TAF, porque o resultado saiu hoje, o TAF é daqui a 2 semanas, 3 semanas. E aí, se eu não me engano, tem natação, tem vários testes, que a pessoa não consegue fazer. Certo? Então, tem que se preparar com antecedência. Professor, eu queria me atualizar a questão da faixa etária.
eu soube, assim, internet é um mar, É o mundo, é um mar é o mundo, desconhecido, mas como o senhor está nesse meio, eu soube que tentar flexibilizar as idades, as faixas etárias. Eu não sei se o policial no RN é 30, 35 anos. Como é que está essa questão da idade, professor? Permanece ainda? Deu uma flexibilizada mais para cima? Os quarentões aqui que quer fazer concurso para a polícia? Hoje a gente tem que saber qual é a polícia, né? Então, o que nós temos aqui? Primeiro, nós temos uma lei federal que ia igualar as idades de PM, porque nós temos PM com 25 anos. Existe corporação no Brasil e que a idade limite, não é a idade mínima, não, a idade limite é 25 anos. Quer dizer, você com 26 você já não pode assumir o cargo. E sempre tem essa questão judicial da idade e tal. Existe uma lei, a lei ela foi vetada pelo presidente da República, que é igualar as idades de 35 anos para todo mundo. Então, o que nós temos hoje? Cada estado, isso para a Polícia Militar, cada estado tem sua idade. Ceará é 30 anos, Rio Grande do Norte é 35, Ceará é nível médio para a Polícia Militar, Rio Grande do Norte já é nível superior. Então, assim, cada estado vai legislando. Para a Polícia Penal, alguns estados também já estão exigindo idade máxima. Rio Grande do Norte, 45 anos. Então, no Ceará, 34 anos, 11 meses, alguns quebrados, não pode ter 35. Então, assim, cada estado vai legislando. Guarda Municipal, os municípios também estão legislando. Se eu não me engano, o Parnamirim são 35 anos. É 30 a 35, eu não me recordo agora, mas também tem a limitação máxima. Por quê? Porque a gente não tem uma lei federal que consiga fazer isso. Então, cada estado vai regulando. Aqui no Rio Grande do Norte, a nível de estado, Polícia Militar até 35 anos, salvo algumas exceções, como oficial médico, que pode ser até 40, mas não é o geral, né? Então, 35 anos para praças e oficiais combatentes. Para a Polícia Civil, não tem idade máxima, né? A não ser que seja da compulsória, mas enfim, o cara já está com mais de 65, então não é muito o foco. E a Polícia Penal até 45 anos. As idades mínimas de 18 anos e as idades máximas na Polícia Penal da Renda até 45, nível superior. Já do Ceará é até 34 anos e alguns meses e nível médio. Perfeito. Conversando aqui com o professor Fábio Hunter, nos inteirando, nos atualizando sobre diversos editais. Esse bloco foi um pouco mais variado. Começamos com a questão dos concursos municipais, expandimos um pouquinho as particularidades. Próximo bloco, professor, vamos tentar nos concentrar em concursos níveis estaduais. Vamos tentar nos limitar aqui a Ceará, Rio Grande do Norte, nossa vizinha também, Paraíba. Então, se você se interessa em concurso público, permaneça aqui com Dinâmica do Direito. Voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, iniciando o ano com um assunto relevantíssimo, que é os editais, os diversos concursos e preparatórios. Temos aqui o professor Fábio Hunter, que é uma referência aqui na cidade de Mossoró, que se expande também com o ensino híbrido, o ensino à distância para todo o Nordeste e quiçá, o Brasil. Professor Fábio, concursos a nível estaduais, vamos tentar se concentrar aqui tanto no Rio Grande do Norte como nossos vizinhos Ceará e Paraíba. Quais novidades em concurso a nível estadual? Vamos começar pela Paraíba, né? Então a gente tem que limitar dos estados, vamos pegar 3, né? A Paraíba a gente está aguardando o concurso lá da Polícia Penal. Já era para ter saído, a banca já está contratada, mas alguns empecilhos burocráticos ainda impedem que o edital seja lançado. Provavelmente em 2026, nós tenhamos aí o concurso da Polícia Penal da Paraíba. Porém, a gente não pode esquecer que concursos municipais eles não são afetados pelo período eleitoral esse ano. A gente tem que lembrar do período eleitoral. Perfeito. Certo? E concursos estaduais, sim. Concursos estaduais eles são afetados pelo período eleitoral, né, que o edital tem que ser lançado no máximo até junho, entre maio e junho, que tem aquela questão das vedações dos atos governamentais. No caso, o edital tem que ser lançado antes do período eleitoral. Isso. Mas as provas, professor, pode acontecer, por exemplo, em agosto, em setembro, no período eleitoral, a prova? Mas aí é uma questão que a gente supera o concurso e a gente fala de política.
Porque assim, por exemplo, se o edital ele for lançado antes, vamos supor que seja lançado em fevereiro, não há óbice, não há impedimento que a prova seja realizada nesse período, de agosto, setembro, por exemplo. Mas eu não vejo nenhum governo fazer isso. Porque, querendo ou não, por exemplo, vamos supor que é o caso do Rio Grande do Norte, né? Um governador, uma governadora que tenta a reeleição, está na campanha, ele não precisa se afastar do cargo, né? Vai fazer um concurso? Tecnicamente não é muito, vamos dizer assim, viável. Porque tu está tentando a reeleição, tu está fazendo uma promoção, por exemplo. Então, assim, eu nunca vi. O que nós temos é, se o edital for lançado antes, não teria o problema. A nomeação não pode ocorrer. Perfeito. A nomeação, outras fases, não pode ocorrer. É tanto que aqui no Rio Grande do Norte nós vamos passar por isso. Nós estamos aguardando, Paraíba, Polícia Penal, né? Rio Grande do Norte a gente está aguardando 4 concursos para o primeiro semestre. Que é o concurso do DETRAN, Sim. que é o concurso do IPERN. IPERN, para quem não sabe, é a Previdência do Estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos aguardando o PASEASA, que é a Central de Abastecimento, e a Polícia Penal. Todos esses concursos, a ideia é que até abril nós temos editais lançados. Que é o limite, né, professor? Que é o limite, abril, mas tem uma data específica, que é em junho, até começar o período eleitoral de fato. Porém, esses editais, eu acredito que as provas, elas devem ficar para após o período eleitoral. Porque eu nunca vi uma prova de concurso, pode ser que tenha, o Brasil é muito grande, enfim, mas que eu me recordo, num período eleitoral da campanha, a campanha ocorrendo e o concurso ocorrendo no mesmo sentido. Dizem, né, que a banca do DETRAN e IPERN e SEASA vai ser definida agora, em janeiro. Se isso realmente ocorrer, fevereiro, março, a gente deve ter um edital, aí dá para fazer a prova, abril, maio. Então, esse concurso do DETRAN, da SEASA e do IPERN, dá para se resolver aí do primeiro semestre. Porém, nós temos a Polícia Penal. Polícia Penal é diferente. Nós temos um concurso longo, são várias fases. É a prova objetiva, é a entrega do exame de saúde, é o psicoteste, é o teste físico, é a investigação social e o curso de formação. Então, é um concurso longo de quase um ano. Então, esse da Polícia Penal, eu calculo que nós vamos ter aí o desfecho dele pós-período eleitoral, porque é um concurso muito longo. Mesmo que as provas ocorram agora, abril, maio, até início de junho, mas as outras fases eu acredito que pós-período eleitoral. O senhor falou de alguns órgãos que eu nem sabia que eram estaduais, o SEASA. O ano passado, acho que tivemos o IDEMA. Isso, tivemos o IDEMA, primeiro concurso do IDEMA. E seria interessante focar nesses órgãos, professor? Porque eu acho que nunca vi falar de concurso para a SEASA, por exemplo. Será que é interessante focar como o IDEMA aconteceu, o SEASA, esses órgãos que, como fazem muito tempo que não tem concurso, evidentemente, em tese, deve ter bastante vaga. A gente falou no bloco passado questão de vaga, né? Tantas vagas e tal. Eu lembro que o DETRAN, o governo anunciou 80 vagas. Aí eu pergunto a você, será que o DETRAN do Rio Grande do Norte, quem já andou lá sabe, só precisa de 80 pessoas? Com certeza não. Com certeza a gente está falando aí da necessidade real de 3, 4, 5, 6 vezes essa quantidade, certo? Porque hoje quem trabalha no DETRAN se sobrecarrega. Hoje se sobrecarrega por quê? Porque são múltiplas atividades, né? O último concurso foi em 2010, do DETRAN, né? SEASA a gente não tem nem expectativa de quais são os cargos. O governo só anunciou que ia ter, mas também não deu maiores detalhes sobre o concurso da SEASA. E do IPERN nós vamos ter para nível médio e superior, deve ser para técnico e analista, né, em questões previdenciárias. Então, é interessante porque são órgãos que, tirando o DETRAN, mas o IPERN e a SEASA, nunca tiveram concurso. Então, a probabilidade de chamar é muito grande. Muito grande por quê? Porque há uma necessidade. O IPERN, o Ministério Público já tem ação civil pública para obrigar o Estado a fazer concurso, porque estava parando. Os servidores estavam sendo, olha que coisa, quase que impedidos de se aposentar porque não tinha quem ficasse no lugar, porque não se fazia concurso público para essa área. Perfeito, professor. Ainda sobre concursos estaduais, eu vejo, professor, que tem matérias específicas, legislação estadual, isso. A história do Rio Grande do Norte, sempre cai isso, professor? A história e geografia do Rio Grande do Norte é bem interessante essa disciplina, porque o próprio governo não sabia que era obrigatório cobrar. Olha que coisa interessante. E eu provo. Concurso, até o concurso de professor, o último concurso agora de professor do Estado,
Qual era o órgão que cobrava História e Geografia? Não cobrava. Fundase não cobrou. O ERN, se eu não me engano, não cobrou, ou cobrava parcialmente, enfim. Alguns órgãos não cobravam. Aí, quando saiu o edital de professor do Estado, aí eu disse, não, peraí, tem uma lei da época de Robson Faria, quando o governador Robson, que obrigava a ter História e aspectos geoeconômicos. E de lá para cá, todo o concurso do Poder Executivo Estadual cai. INEMA, CESAP caiu, professor caiu, auditor fiscal está caindo. Eu acho que é o único auditor fiscal do Brasil que cai História e Geografia. Porque todos os outros já superaram isso. Por quê? Porque o próprio governo não sabia que existia essa lei, que obrigava que os concursos estaduais tivessem História e Geografia como disciplina obrigatória. É tanto que a Polícia Penal deve ter, o DETRAN deve ter, o IPERN vai ter, porque é uma lei, então se a lei saiu edital, não está no edital, o pessoal vai impugnar para que seja exigido. Né? É assim, um aventureiro, um corajoso, professor, que vai sem uma preparação no cursinho, deve ter muita dificuldade nessas matérias específicas. Os senhores realmente chamam profissionais capacitados. Sim. Principalmente a Lei Complementar 122. A Lei Complementar 122, que é o regime jurídico do Estado do Rio Grande do Norte, não existe em canto nenhum aula sobre isso, certo? É tanto que eu sempre digo, eu acho que eu sou o professor que mais produz questões, eu tenho quase 500 questões produzidas da Lei Complementar 122. É tanto que tem, às vezes, quando tem os concursos, os alunos fazem, professor, você elaborou a prova porque tinha questões parecidas. Meu amigo, o examinador da ZEU, ele não é daqui. Então, vamos pegar uma banca como a FGV, por exemplo. Os examinadores não são daqui. FGV, SEBRAE e tal. Eles vão fazer um concurso para cá. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar a Lei Complementar 122 e vão fazer questões de acordo com a lei. Porque eles não vão pesquisar a jurisprudência do TJ, porque não é factível. Então, o que eles fazem? Eles pegam a lei, a banca fornece a lei Complementar 122 é essa. E eles vão fazer questões. E essas questões que eles fazem, em cima da Lei Complementar 122, eles vão fazer em cima de tópicos específicos. Então, assim, é um diferencial do Rio Grande do Norte, essa questão da história, geografia e da própria legislação local, que é a Lei Complementar 122, porque quem é de fora não tem muito acesso a esse tipo de material, porque não existe um livro escrito sobre a Lei Complementar 122. Então, é um diferencial, sim, principalmente para quem é daqui, que tem acesso direto, né? Uma coisa importante, professor Fábio, sobre a questão de analisar o cargo pretendido, é a questão da carga horária daquele cargo. Até bem pouco tempo, pelo menos na minha época que eu fazia concurso, tinha concursos de 20 horas, de 30 horas, que o servidor podia complementar a renda com outras atividades. Mas a maioria dos cargos que eu estou vendo, os editais, professor, são 40 horas. Salvo alguns regimes próprios, né? A exemplo da UERN, que tem a redução, mas pelo menos a Lei Complementar 122, ela fala de 40 horas, certo? E aí, se tiver algum cargo com legislação específica, é aplicado, né? Alguns cargos, eles não têm legislação local, mas eles têm legislação nacional, como assistente social, por exemplo, que limita a quantidade de horas e tal, certo? A escolha, como tu falou, né? A escolha do cargo, ele é muito interessante. Eu sempre digo, faça aquilo que você chega no banco, ao banco. Chega num banco público. Você olhou para aquele atendente. Você gostou daquele trabalho? Estude. Amanhã pode ser você ali. A atividade policial, eu digo da mesma forma. Você está aqui pelo centro, passou uma viatura. Você quer estar naquela viatura, na parte da frente. Da parte de trás é ruim, né? Na parte da frente. Estude. Certo? Mas é muito variável, porque eu não tenho como determinar um perfil específico. Como eu disse em blocos anteriores, às vezes você tem aquele aluno calado, recluso, não fala muito. Aí muita gente poderia dizer, esse aluno aí tem perfil para policial e tal. O cara entra, é um ninja. O cara faz tudo, é padrão, é tudo. Às vezes você tem aquele cara que fala pelos cotovelos, quando chega lá, se esconde. Certo? Então, assim, é muito variável. Eu digo que é a vontade de trabalhar. Tem alunos meus que já sabem, eu não quero atividade policial, eu quero atividade bancária. Ou já disse, eu não quero atividade bancária, eu quero atividades de universidade. Então, é muito de você observar o trabalho. E se você quer fazer aquilo por 10, 15, 20 anos, se você quiser realmente fazer aquilo por 10, 15, 20 anos, é tantas vezes que a gente tem casos de, por exemplo, de juiz que sai de um cargo de juiz para o cargo de analista. O cara chegou no topo da carreira de concurso, considerado topo, juiz, promotor, e sai. Tem um caso de um juiz que ele saiu para ser policial legislativo.
Porque para ele não era, a magistratura não era muito o que ele queria, ele conseguiu e, não, agora eu vou me aventurar em outras coisas, vou ensinar, vou ter maior liberdade. Então, assim, a escolha também passa muito por isso. Por exemplo, escala. Você pode fazer outras atividades, né? Mas já tem gente que prefere 6 horas corridas. É muito variável. O ser humano ele é muito variável em si próprio. Perfeito. Estamos conversando aqui com o professor Fábio Hunter, falando aqui de diversos concursos a nível estadual, professor Fábio. Próximo bloco, acredito que a nível federal tem mais algum. Temos algumas expectativas a nível federal. Então, permaneça conosco. Próximo bloco, vamos falar de editais a nível federal. Estamos de volta, dinâmica do direito, com um assunto tão relevante, que é a questão de concurso público aqui, com a referência na cidade, professor Fábio Hunter. Professor Fábio, último bloco, vamos já para as considerações finais, mas a nível federal, o que nos chamou a atenção nos últimos anos foi o formato do CNU. É um formato novo e, como tudo que é novo, tem uma resistência. Muitos concurseiros não gostaram da modalidade e, sobretudo, alguns que me chegaram foi a questão de recurso, né? Para recorrer, tinha uma particularidadezinha. Sobre o CNU, o senhor acha, como pela sua experiência, é um formato que veio para ficar ou o governo federal vai refletir um pouco mais? Eu acho que veio para ficar, certo? Apesar de a gente escutar, né, ler vozes contrárias, mas eu acho que chegou para ficar. Como você bem frisou, muito cirurgicamente, tudo que é novo impacta, né? Tudo que é novo, ele tende a ter desconfiança. Certo? Então, assim, o CNU é tanto que tem estados que estão replicando. Pernambuco já replicou, a nível estadual já replicou, fez um concurso unificado estadual, certo? Alguns estados começam a replicar também. Óbvio que, quando a gente fala de um CNU, a gente está falando de milhares de pessoas que vão acessar simultaneamente o mesmo site, certo? É óbvio que vai travar. Por quê? Porque não se prepara, por que pareça, né? Deveria ser diferente. Não se prepara para esse fluxo. Vou dar um exemplo local. O IFRN, que tem o processo seletivo para os estudantes, Brasil, quando sai o edital, quando sai o resultado, a gente está falando aí de 3 mil, 4 mil pessoas, o site trava do IFRN. Então, imagina um negócio nacional, múltiplos acessos para você recorrer, enfim, eu acredito que pode ser aperfeiçoado, certo? E deve ser aperfeiçoado. É uma ideia interessante, porque é uma ideia que também gera economia. Tu já imaginou aqui no Rio Grande do Norte, se nós contratássemos para o governo do estado uma banca só para fazer, por exemplo, CESAP, professor, DETRAN, IPERN, SEASA, atividades policiais não entram nessa parte por conta das particularidades. Mas se a gente juntasse esses concursos, o ERN, a gente juntasse tudo isso com uma banca só, você traria economia para o governo, você traria uma possibilidade maior de fiscalização, certo? Então, eu acredito que o CNU ele vai expandir, certo? Ele vai expandir e deve melhorar. Órgãos que dificilmente conseguiriam fazer concurso. Por quê? Porque a demanda era muito pouca. Então, é muito difícil um estado contratar. Pronto, você sabe por que não saiu o concurso ainda do DETRAN? Porque tentaram contratar uma banca só para o DETRAN, para o IPERN e para a SEASA e não conseguiram, devido provavelmente a questão do valor do contrato. Então, uma banca não vem para fazer um concurso por 20 mil reais. Ela vem por um valor alto, acho que o da saúde foi 1,5 milhão, se eu não me engano, o contrato. Aí tu imagina a nível nacional. Então nós temos, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia, e tem uma autarquia lá de mineração. 15 vagas. Como é que um órgão desse ia fazer um concurso nacional, certo? Para 15 vagas, por exemplo. O valor seria altíssimo. Então, o CNU, ele reuniu órgãos do governo, teve IBGE, teve a Auditoria Fiscal do Trabalho, enfim, reuniu órgãos
E não, vamos unificar numa banca só e tentar fazer. Teve falhas? Sim. Teve falha na correção da discursiva, teve falha na questão do recurso, mas, assim, faz parte do processo. Não era para fazer. Não era para fazer. Mas faz parte do processo, até porque eu não conheço uma banca que não erre. O Sebrasp, que é a principal banca, ela erra. Bom, um erro muito sério que está ocorrendo agora é o erro da heteroidentificação. Teve um caso agora, Nazel, que gêmeos, se eu não me engano, o nome é Univitelino, que eles são iguais, né? Um é a cópia do outro. Um passou como cotista social e o outro não. Como? Existe uma falha da banca. Então você pega a FGV, você pega a Sebrasp, você pega a FCC, Compev, todas essas bancas, uma hora ou outra elas vão falhar em alguma coisa. Certo? A heteroidentificação hoje é uma grande pedra no sapato, porque você não sabe qual é o critério que a banca vai usar. Professor, bem rápido, qual a nível federal? Tem o INSS? Qual seria o outro concurso? O INSS é um dos mais aguardados, né? Fala-se também a nível nacional, um concurso Banco do Brasil. Sim. Há uma expectativa que venha concurso Banco do Brasil. E sempre aquela expectativa da Polícia Penal Federal, né? E dos presídios federais. Faz um certo tempo que não tem, chamaram uma turma recentemente, então há uma expectativa que também se realize um outro concurso para a Penitenciária Federal. Dentre outros que podem sair que a gente não espera, né? Mas que internamente estão aí agilizando o concurso, mas que não exteriorizaram ainda. Professor, vamos já para as considerações finais, mas o senhor não pode sair daqui sem falar da alegria do concurso da educação de Mossoró, que, eu vou usar uma expressão, né, foi destravado, estava suspenso judicialmente por medida de uma liminar e recentemente. O senhor teve algum feedback dos seus alunos, a alegria deles? Essa liminar, né, ela caiu na segunda-feira, de segunda para terça, enfim, a gente fez a publicação e os alunos praticamente não dormiram. A gente teve mais de 30 alunos aprovados nesse concurso de Mossoró. E a alegria é grande, Nazil, porque assim, quando você faz o concurso, você faz para trabalhar. Vou fazer um concurso que eu estou sem fazer nada. Não, você vai porque você tem a expectativa de trabalhar. E desde 2025, esse concurso travado, enfim, não saía, não andava. O desembargador suspendeu a liminar, deu algumas particularidades, mas enfim, o município pode nomear. O gestor municipal já anunciou que vai nomear 112. 112. Vai chamar mais? Eu acredito que chama. Porque a demanda é muito grande. Então, assim, uma alegria muito grande em ver, finalmente, o concurso de educação do Mossoró destravado, andando, o pessoal sendo nomeado e fazendo a diferença numa área tão sensível quanto a educação. Bem rapidinho, professor, queria que o senhor comentasse. Assim, eu como advogado, eu percebo que esses processos de concursos, que suspendem um concurso, um certame, eles caem como se for, sem nenhuma prioridade legal, professor. Eu acho um absurdo. Eu sei que nós temos prioridade com idosos, deficiente físico, pessoas com doença terminal, mas eu acho um absurdo um processo desse que tem centenas de pessoas esperando, na expectativa, ou de ser nomeado, ou estar no cadastro reserva. O processo não teve uma audiência de conciliação, eu acredito, por causa dos entraves legais e não ter dado uma prioridade. A meu ver, não é interessante, professor, algo nesse sentido, talvez tenha que partir do nosso legislativo federal, provavelmente, Exato. Porque o processo civil é federal, mas eu ainda acho, eu não consigo entender algo nesse sentido, cair na vala dos processos comuns sem nenhuma prioridade. Na verdade, Nazil, o que a gente precisa, eu digo isso há muito tempo, né? Apesar de já existir uma lei que fala sobre isso, mas muito espaçosa, muito lacunosa, a gente precisa do Estatuto Nacional do Concurso. E que a gente traga direitos para os concursados, obrigações para as bancas, obrigações para o ente que contrata a banca. Certo? Nós temos já algo nesse sentido, uma lei federal sobre isso, depois a gente pode, minhas próximas visitas, falar sobre isso. Mas, enfim, a gente precisa de uma lei que justamente faça isso que você disse. Coloque como prioridade legal. Tem concurso, Nazil, que é cancelado na madrugada. Pega um plantão judiciário aí, o juiz, o desembargador, suspende liminarmente 10 horas da noite. Aí, 2 horas da manhã, a pessoa chega no local de prova, não, está suspenso. Já teve aluno meu que foi para o Pará, quando desceu do ônibus, o concurso estava suspenso. Foi suspenso da madrugada, certo? Por um plantão judiciário da vida. Então, assim, a gente precisa do Estatuto Nacional do Concurso para colocar, principalmente, as coisas nos eixos.
obrigações para as bancas, obrigações para os entes e direitos para os concursados. Para os concurseiros e os concursados. Por quê? Porque senão você chega, aí falta a prova, as questões erradas. Enfim, é uma desorganização muito grande. Por quê? Porque a gente não tem uma legislação. E vai para o processo comum sem nenhuma prioridade, porque não existe previsão legal, como você bem disse. O TPC não traz nenhuma prioridade legal com relação a isso. Então, teria que ser colocado sim, porque você está impactando o serviço público por um todo. Esses 112 professores que vão ser nomeados agora pela Prefeitura fizeram falta em 2025 na sala de aula, certo? Por quê? Porque deixaram de ser contratados por conta do liminar que estava suspendendo o concurso. Então, a gente precisa sim evoluir essa matéria, a gente precisa sim bater na porta dos nossos legisladores federais para que isso seja tema nacional. Professor Fábio Hunter, em nome de toda a equipe da TV AD, pessoal de casa, os jovens e também o pessoal de mais idade, né? Alguns terminaram faculdade, estão na batalha de concurso público. O trabalho do senhor, o senhor tem um trabalho que esforça muito a mente, né, no seu concurso, como servidor público, mas com certeza como concurseiro também preparando esse pessoal, mas eu acho que é gratificante, professor. O senhor vê aquele pessoal alegre, conquistando, fui nomeado, fui classificado, estou na expectativa, deve ser algo gratificante. Lhe parabenizo pelo trabalho maravilhoso, eu ainda quero ver ainda o senhor ainda crescendo ainda mais, se expandindo e dando alegria ao pessoal moçoroense, preparando e capacitando ele para estar nos quadros do serviço público. Fica aberto às suas considerações com o pessoal de casa. Nasceu, realmente é uma alegria muito grande, né? Quando eu olho um pouquinho pelo retrovisor, eu sei que eu tenho alunos meus que hoje são policiais militares na Paraíba, em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará. Tenho alunos meus que estão na Fundase, em diversos órgãos, professores em mais diversas cidades, CESAP, enfim, todo canto. É muito gratificante e ver que as pessoas podem mudar de vida através do estudo. O estudo sim é uma opção, o estudo pode fazer você mudar de vida, pode fazer com que você dê um giro de 360 graus na sua vida e que você possa se desenvolver através do serviço público, prestando serviço de qualidade. Eu sempre digo isso aos meus alunos: não entre para ser mais um, entre para fazer a diferença, entre para atender o público com responsabilidade e fazer suas funções. No mais, estou totalmente à disposição quando a gente conseguir bater nossas agendas, né? Mas, enfim, sempre que prezar, eu estou aqui à disposição. Professor Fábio Hunter, mais de 10 anos preparando, capacitando alunos aqui da cidade de Mossoró e região, expandindo aí para a questão do material online, aulas virtuais e assim podendo atingir o maior público ainda com material de qualidade. Esse foi o assunto da semana, abrindo 2016 com a temática da questão dos concursos públicos. Falamos aqui nível municipal, estadual. A nível municipal, eu não posso deixar de parabenizar toda a equipe de Alisson Bezerra, os procuradores que conseguiram, né, vou usar a expressão mais uma vez, destravar o que estava suspenso e poder nomear 112, no caso, candidatos e que vão ser nomeados muito em breve na educação de Mossoró. Professor Fábio, daqui a pouco eu vou apertar sua mão, vou estar apertando toda a equipe maravilhosa que o senhor trabalha e o pessoal de casa pode permanecer com os eventos, pode permanecer com os cultos e vamos ter 2016 muitas outras alegrias com materiais e assuntos de qualidade para toda a população. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos.